Graças a Deus, ao Senhor damos toda a honra e toda a glória por mais um culto, por um momento de reflexão na sua palavra, por um momento em que nós buscamos ouvir a sua voz e vivermos aquilo que é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecidos estamos em que nós buscamos a face de Deus para pregar a sua vida as verdades bíblicas, pregar a sua vida a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que de fato dá vida, a liberdade que dá esperança, a liberdade que traz paz, a liberdade que nos faz sonhar com a vida após a morte, a liberdade que alegra o nosso coração, a liberdade que regozija o coração de Deus, a liberdade que nos faz viver e não apenas sobreviver, a verdade que nos faz amar ao Senhor e não apenas simpatizar com Ele, a liberdade que nos faz nos importar com o sofrimento dos desfavorecidos, a liberdade que nos apega à palavra e desapega do mundo, esta liberdade que nos faz apegar às coisas do sobrenatural e desistir das coisas carnais, a liberdade que nos veste de vestes novas, brancas e salpicadas no sangue do Cordeiro, em troco destas carnes, dessas roupas, dessas vestes, destes modelitos, desta vida que nos consome, desse estilo de vida que a cada dia muda nosso guarda-roupa carnal, nos fazendo cada dia nos revestirmos de um novo homem ruim, um novo homem sem dignidade, um novo homem sem princípios. Então, essa liberdade que pregamos em Cristo, ela nos traz uma veste definitiva onde todos os dias que alguém olha para nós, pode ver em nós a mesma pessoa em Cristo e que cresce a cada dia em conhecimento e graça. É essa liberdade que eu vos prego, é essa liberdade que eu quero anunciar a vós, é essa liberdade que pelo Espírito Santo eu ministro sobre o seu coração esta tarde, porque essa liberdade te trará uma paz de dentro para fora, essa liberdade te trará um conceito diferente do mundo espiritual, essa liberdade te fará ser muito justo, íntegro, honesto, leal com Deus, contigo e com aquele que o Senhor colocar à sua volta. Essa liberdade, ela nos faz compromissados com Deus. Essa liberdade nos faz entretido com as coisas de Deus. Essa liberdade faz com que nós concedemos a nós mesmos o aprisionamento espiritual. O que quer dizer isso? Uma liberdade que não nos permite mais viver sobre a carne, sobre a liberdade da carne. Uma liberdade que nos faz seguir a Deus, que nos faz seguir os seus princípios, nos faz seguir os seus altos e éticos padrões das suas escrituras sagradas. Essa liberdade que te garante um dia estar ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa liberdade que dá aos anjos a autoridade para trabalhar em favor da sua vida, a todo tempo, a toda hora, até que você parta desta vida que não traz liberdade, sem que o Espírito da liberdade habite em você. É essa liberdade que nesta tarde eu quero ministrar no seu coração. A liberdade que vem como um vento que assopra e às vezes, ou muitas das vezes, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas se ouve a sua vida, porque quando ele vem, ele transforma, ele constrange,
Ele nos faz redimir dos pecados. A gente ouve a sua voz, ou a gente ouve o seu som, quando nós percebemos que já não somos mais as mesmas pessoas. É essa liberdade que vem pelo Espírito Santo do Senhor. É essa liberdade que vem de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, o co-herdeiro do Pai. É essa liberdade que nos faz enxergar que Deus, o Todo-Poderoso, não esqueceu de nós. É nessa liberdade que nós paramos num momento como esse e nós entregamos o nosso tempo, e nós entregamos tudo o que tínhamos a fazer para ouvir sobre essa liberdade. Essa liberdade, eu creio, que é que todos nós precisamos vivenciá-la. Louvado seja o Deus dessa liberdade. Eu quero ler para vós o capítulo de número 8 do livro de Romanos, até o verso de número 18, versículo por versículo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo número 1 até o versículo de número 18. Louvado seja Deus. Que o seu coração esteja pronto. Amém? Lembrando aos irmãos e pedindo àqueles que amam a obra de Deus que nos ajude a fazer a obra. Aliás, vou inverter. Precisamos da ajuda de vocês para que vocês entendam que quando você oferta, quando você faz um gesto desse, você está abençoando a sua própria vida. Eu demorei anos para aprender na minha vida que quando eu oferto, eu não estou abençoando a Deus. Eu não estou abençoando a obra. Em primeiro lugar, estou abençoando a mim mesmo. Eu estou tendo o privilégio de Deus aceitar o que eu estou fazendo em prol do seu reino. Então a primeira pessoa a ser abençoada é você que oferta, é você que dizima. Então eu quero pedir o empenho das pessoas, sempre grave, você que gosta desse ministério, você que ama essa obra, Tabernáculo da Trindade. Então, se eu posso contar com você, se nós podemos sonhar juntos e um dia morarmos no céu, então melhore as suas contribuições, produza mais. Se você entender que esta obra é de Deus, eu agradeço as suas ajudas missionárias de uma forma grandiosa. Deus vai te abençoar. Melhora a sua produtividade. Deixa essa liberdade que vou ministrar ao seu coração hoje fazer isso na sua vida. Tá bom? Deixa ela transformar a sua maneira de pensar e faça alguma coisa. Porque apenas dizer, pastor, eu estou desempregado, pastor, eu ainda não consigo, isso não justifica, em pleno século XXI, que você esteja passando perrenhas, se o Deus dos séculos e dos séculos diz que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O de ontem diz que mesmo na fome, Ele fartará os seus justos. Salmo 37, verso 19. O de hoje diz, aquele que lhe dá a semente para semear é poderoso para te fazer prosperar em tudo que você necessita. 2 Coríntios 9, 10, 11. O de amanhã é aquele que diz, a herança, o galardão está nas minhas mãos para dar a cada um segundo as tuas obras. Apocalipse 22, 12. Então nada justifica. Muitas das vezes a falta de compromisso com Deus. As pessoas se tornaram crentes, mas não se tornam cristãs. 90% são crentes, mas não são cristãs. Tão crentes como o diabo, de Tiago 2,19. Desculpa essa comparação, porque o Tiago, irmão de Cristo, disse, tu és crente em Cristo, fazes muito bem, porque o diabo também crê em Jesus e também treme diante de Jesus.
Está na Bíblia Sagrada. Não estou dizendo do coração, estou dizendo do coração de Deus, porque está escrito na palavra. Então, se você quer se tornar um cristão genuinamente, se esforce para mostrar nas suas ações e atitudes que você está pronto para fazer de você uma nova pessoa e honrar a obra de Deus. Não fique procurando justificativo, que para sair à rua, se você for um casamento, se você for convidado a uma festa, se você for um simples jantar, você com certeza vai preocupar se tem shampoo para lavar o cabelo. Você, mulher, vai se preocupar se tem um batom, um brilho para passar, um lápis no olho, um rímel. Você vai se preocupar em fazer uma escova, uma chapinha. Você vai se preocupar se a unha está bem pintada. Você vai preocupar pelo menos se está bem vestida. Se você está adequada pelo ambiente que você vai frequentar, se você não usa maquiagem. Então, para você se preocupar com tudo isso, ou alguma coisa, alguns fatos desses, para sair ao encontro, a uma boa festa e não fazer feio, você deve se preocupar quando você serve a Deus, porque servir a Deus é uma grande festa interminável. É a antecelebração, quer dizer, é a antessala da bodas do Cordeiro, onde celebramos diariamente essa festa do Cordeiro conosco. Então é impossível nós sermos ou continuarmos improdutivos quando a obra de Deus carece de tanta gente para ajudá-la a crescer. Esta obra em que ministro, ela tem esse desejo, ela tem essa necessidade. Porque eu não sou dono do mundo, embora eu sou filho do dono. Essa obra, ela carece de finanças para largar as fronteiras, para poder aumentar as pessoas, o número de pessoas agraciadas com as nossas ofertas, para que nós possamos aumentar a área de atuação, viajar para lugares remotos. Não é fazer obra em Paris, não é fazer obra em Nova York necessariamente, é fazer a obra em lugares como Cuba, lugares como Bolívia, lugares como Venezuela, lugares como Afeganistão, lugares como Irã, lugares como Iraque, lugares como os países do continente africano, lugares como a Índia, e por aí vai. E as nossas Áfricas e as nossas Índias aqui dentro do nosso próprio país. As tribos indígenas e as pessoas que vivem, ou as comunidades que vivem nos ribeirinhos, na beira do Amazonas. Então, se nós temos pessoas que pensam como o ministro de Deus, que pensa como o profeta na palavra, evidentemente, nós teremos um considerável aumento nas contribuições. Louvado seja Deus, já agradeço a todos por esse momento em que vocês entendem que o Pablo não está pedindo nada para si, mas está pedindo para que você abençoe a você mesmo, sendo fiel ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus. Quero que você, neste momento, coloque as mãos no seu coração e nós vamos fazer uma oração antes de eu pregar essa mensagem. Então vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta tarde em que vamos ministrar a sua palavra, por esta tarde em que vamos discorrer através das Escrituras Sagradas uma revelação para o coração do seu povo. Peço compaixão a mim, para que eu não seja julgado no dia do juízo final, por ter ministrado uma mensagem vinda do meu coração e não vinda do coração do Senhor. Peço misericórdia para todas essas pessoas que estão na live, para que elas entendam nesta live que
pregador é o teu Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso, em que através deste vaso, que há de transbordar do cálice do Senhor, do vinho novo do Senhor, possa estender a todas essas vidas e todas serem tremendamente abençoadas com a palavra. Eu te rogo, meu Deus, eu te rogo, meu Pai, ajuda para que nós todos entendamos a sua palavra, para que nós todos venhamos a entender a sua ministração e assim venhamos decidir se queremos ter apenas a experiência de ser crentes ou ter a experiência de sermos cristãos. Louvado seja o teu nome, enriquecido seja hoje os céus com os pecadores que hão de se arrepender dos seus atos. Esta é a minha oração, a oração junto ao teu povo. Amém, e graças te damos. Louvado seja Deus. Então nós vamos ler, eu vou ler um versículo que está em João, capítulo de número 3, verso de número 8. E depois vou ler Romanos, capítulo 8, 1 até o 18. O vento assopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Tremenda essa tradução da King James, que a King James diz: você ouve o seu som, mas não ouve a sua voz. Em Atos capítulo 9, assim como em Mateus capítulo 3, houve um fato muito interessante. Quando Jesus desce as águas, uma voz sai do céu, dizendo: este é o meu filho, a quem eu me comprazo, a ele ouvi. As pessoas pensaram ser um trovão. As pessoas não discerniram aquela voz. Quem discerne aquela voz é João Batista, ou aqueles que naquele momento, pelo Espírito Santo, conseguem discernir o som, porque um som sai do céu, mas não conseguem interpretar. Uns acham que foi um anjo que bradou dos céus. Da mesma forma, em Atos 9, quando Paulo tem um encontro com a voz de Jesus, ou com Jesus, em caminho de Damasco, no momento que ele vai se converter, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus, mas todos que estavam ao seu lado só ouviu o som. O som quer dizer, eu estou ouvindo algo, mas eu não estou conseguindo entender o que está sendo dito. Então, tremenda tradução da King James, em João 3, diz que se ouve o seu som. Que tremendo, que coisa linda. Você pode não entender a voz, você pode não compreender o que está sendo dito, mas você ouve-se um som. Você sabe que Deus está falando contigo. E qual a diferença desse som e dessa voz? Eu posso ouvir a voz do Senhor. Eu posso ter o privilégio de ouvir a voz de Deus. E eu não ter dúvidas que Ele está falando. Mas se eu não ouvir a voz, eu posso ouvir o som. O som representa a mudança da minha vida. A minha vida está mudando. Os meus hábitos estão mudando. O meu comportamento está mudando. A minha maneira de amar a Deus está aumentando.
O meu desprendimento das coisas materiais vão acrescendo, porque eu ouço o seu som, mesmo que eu não entenda a sua voz. É quando eu me converto ao Senhor, a cada dia, mesmo não entendendo tudo que Ele diz ou tudo que Ele pede, mas eu aceito. Eu aceito o seu não com o mesmo prazer que aceito o seu sim. Esse é o som da sua voz. Esse é o som que, quem sabe, você deve começar a querer ouvir hoje. Não se preocupe em ouvir a voz. Muitas pessoas me perguntam, pastor, você já ouviu a voz? Claro. Muitas vezes, várias vezes, constantemente. Como é isso, pastor? É intransferível. É Ele que escolhe. Fui eu que pedi. O que eu peço a Deus sempre é a presença dEle. Porque essa presença é o som que me constrange. Eu ouço o som ao ver que a minha vida tem se tornado outra. Então, ouvir a sua voz é uma escolha dele. Moisés estava cuidando das ovelhas, dos animais do seu sogro. Ele não estava orando. E de repente, ele ouve não apenas o som, ele ouve a voz. Moisés, eu sou o Senhor, o teu Deus. Tira essas sandálias, porque a terra que tu se aproxima é terra santa. Não foi escolha de Moisés, foi Deus que escolheu. Quando Paulo ouve não só o som e também a voz, ele não estava orando. Ele está cavalgando rumo às suas crueldades com o povo de Deus. Mas de repente, ele ouve a voz de Jesus. Então, se você busca a presença, eu te garanto que mesmo que nunca ouça a voz, você vai ouvir o som. O seu corpo, a sua alma, seu coração, a sua mente, o espírito do homem dado por Deus, vai ouvir esta voz. Por isso que ele vai se transformando. É o som que vem para você porque você não ouviu a voz como a tua alma ouviu. Então, meus amados irmãos, em o nome de Cristo Jesus, eu te convido a estar bem atento a essa mensagem, bem ligado, bem sintonizado nessa mensagem do Senhor para a sua vida. Então agora, Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, disse: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Mas a palavra criação é melhor, é nova criação. Quando alguém diz assim, essa pessoa tem uma criação diferente do filho daquela outra família, não é assim? Essa pessoa vem de uma criação diferente, vem de uma criação nobre, vem de uma criação bíblica, vem de uma criação de muita educação, vem de uma criação muito enérgica, de uma criação tradicional. Então, a tradução da King James é muito boa nisso aí. Então, ela disse que aqueles que estão em Cristo, eles são uma nova criação. Quer dizer, agora são criados de forma diferente. São criados, porque na maioria das traduções da língua portuguesa diz que é uma nova criatura. Então nós não somos apenas uma nova criatura. Nós somos uma nova criação. Louvado seja o Senhor, se você está entendendo o propósito de Deus, o que Deus está pregando na sua vida. Então vamos lá. E diz assim:
e as coisas antigas, e algumas traduções, e as coisas velhas, já passaram. Então, as coisas antigas já passaram, tudo que eu fiz, tudo que a minha vida praticou que não é certo, ficaram para trás. E uma coisa linda que também esse texto, ao dizer que as coisas antigas já passaram, quer dizer, não viva o seu presente cristão com as obras do passado. Não viva o hoje apenas contando o que você fazia lá atrás. Muita gente diz assim: pastor, no passado eu fui isso. Pastor, no passado eu sentia mais a presença de Deus. Pastor, no passado eu lia mais a Bíblia. Então, em nome de Jesus, entenda o que Deus está pregando pelo Espírito Santo da sua vida. Que você não seja apenas uma nova criatura, mas uma nova criação. Uma criação, uma criatura, fala de uma pessoa já mudada e que aquela identidade de criatura é a que ela tem daqui para frente. Quando a gente fala, nós fazemos parte de uma nova criação, criação fala de algo interminável. Nós somos uma nova criação, continuamos a sermos criados como nova criação. Continuamos a ser educados, espiritualmente falando, para nos tornarmos melhor, crescendo de glória em glória, como diz a palavra de Deus. E também as coisas velhas ficaram para trás. Nós renovamos os nossos atos. É o que eu digo, tem pessoas que elas são doadas financeiramente no mês de março. Aí depois elas voltam no mês de julho. Aí daqui a pouco elas voltam só no mês de dezembro. São pessoas que elas não conseguem no seu dia a dia mostrar as suas obras, os seus atos, a sua nova criação. Então, que as coisas velhas, tudo que você fez de bom e eu também, ontem já acabou. Hoje, o que você fez ou o que você vai fazer, qual será a maneira? A sua maneira de chegar diante de Deus será a mesma que você chega. Nós vamos dar a Deus, vamos ofertar, vamos honrar a obra de Deus da mesma forma ou vamos melhorar? As coisas antigas já passaram e eis que tudo novo se faz. Engraçado, não é que tudo novo, não é que tudo se fez novo, é que tudo novo se faz. Se eu disser que tudo se fez novo, pode entender, da mesma forma, tudo já foi transformado, tudo já está novo. Mas se eu disser que tudo novo se faz, é a continuidade da novidade de vida a que acontece em mim. Tudo novo vai se realizando. Tudo novo se faz. Não se fez tudo novo. Essa tradução está errada. É tudo novo se faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos continuar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? Você vai entender um pouco mais aqui na frente. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado. O que é essa lei do Espírito da vida em Cristo? É que em Cristo eu não posso viver mais como vivia antes. Eu não estou voltado necessariamente para legalizar, pelas legalidades da denominação que eu sirvo. Pode cortar cabelo, pode usar saia, pode usar calça, isso, etc, etc. Não tem nada a ver com uso e costume. Aliás, uso e costume não deveria existir. Porque a igreja cheia do Espírito Santo não se precisa pregar uso e costumes. Porque as pessoas pelo Espírito Santo
faz tudo novo pela lei em Cristo Jesus. A lei do Espírito em Cristo Jesus nos faz renunciar. Porque a lei de Cristo, o que é? Santidade, justiça. Não propagamos lascívia. Não vivemos a propagação da sensualidade, da sexualidade. A nossa beleza física, ela não sobrepõe a beleza espiritual. Então, por isso, que numa igreja em que o Espírito Santo está, não precisa de colocar os seus estatutos, que é obrigado a mulher não vestir calça, é obrigado a mulher não usar brinco ou pulseira, é obrigado o homem não usar pulseira, como se isso intervisse na vida espiritual de alguém. É pura e estúpida ignorância quem faz isso. Estúpida ignorância. São pessoas arcaicas que na sua tradição resolvem fazer da sua maneira de pensar a lei da igreja impõe sobre eles. Às vezes a pessoa vem de uma vida diferente, vem de uma vida num tempo retrógrado e elas não são contemporâneas. Elas querem trazer a contemporaneidade de 100 anos atrás, 300 anos atrás, para os dias atuais. Eu posso manter a santidade na igreja, posso manter a santidade do povo, sendo contemporâneo na atualidade, sem precisar que as pessoas dessa geração vivam como as pessoas que viviam há 100 anos atrás. Mas enfim, deixa eu continuar. Então, essa lei do Espírito da vida, por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, é que essa nova lei exige que nós sejamos santos. Porque Hebreus 12:14, sem santidade, ninguém verá a Deus. Ver a Deus não está falando apenas do dia do arrebatamento, ou no dia do milênio, no dia da eternidade. Você ora e Deus não responde. Você ora e Deus não te atende, porque você não está vendo a Deus. Por que você não está vendo a Deus? Porque você não está debaixo da lei do Espírito da vida, que exige novas atitudes, que exige fidelidade ao extremo, que exige lealdade ao extremo, que exige compaixão aos desfavorecidos ao extremo, que exige de você andar conforme luz. E Jesus é a luz, João 8:12, mas ele disse que nós somos a luz, que você é a luz. Mateus 5:13-14, a luz e o sal desta terra. O sal em que as pessoas, ao olhar você, assim como a gente quando come sal, tem sede, não é verdade? Dá gosto a comida, o sal. No norte, nordeste, quando era muito pobre, há muitos anos atrás, eles não tinham geladeira, por isso que a carne de charque, ou a carne de sal, ela nasceu, a carne de sol, como diz algum, nasceu lá. Por quê? Porque eles não tinham geladeira, então eles botavam sal na carne para que ela não empodrecesse. Então, quando Deus disse que você é sal, não empodrecesse e durasse mais dias, né? De pendurada no arame, no varal, é assim. No norte e nordeste, há 100 anos atrás, ou quem sabe há uns 50 anos só atrás. Então, quando Deus diz que você é a luz do mundo, você tem que iluminar. Por onde passar, se eu sou a luz, se eu tenho uma lanterna no escuro onde tem muitas pessoas, a minha lanterna vai ajudar não só eu a andar, mas as pessoas que estão atrás de mim a andar na luz e não tropeçar. O seu caminho, os seus passos, o seu estilo de vida tem que ajudar muitas pessoas a não tropeçar mais. E às vezes nós somos mais tropeço do que luz. Então a Bíblia disse, ao ser sal da terra, você tem que causar sede nas pessoas. Sede de Jesus. Porque o seu Jesus é tão real na sua vida, que as pessoas ao ouvir, ao te ver, a maneira diferente que você vive, elas têm sede e elas começam a dizer, eu preciso desse Jesus. O sal, você passa a fazer sentido na vida das pessoas. Você dá gosto, você faz elas ter esperança, você constrói nelas um novo sonho. Elas passam a viver mais prazerosamente. Por quê? Porque você é o sal que dá gosto, sabor à comida da palavra. Você faz essas pessoas gostar mais da Bíblia.
Você faz as pessoas interessar mais para as coisas da Bíblia. E quando você é sal, você não deixa nem a sua carne e nem a do próximo apodrecer. Ela dura por mais tempo. O que quer dizer isso? A pessoa vive mais. Ela não morre prematuramente. As coisas de Deus perduram por mais tempo. Aleluias. Então, você está, eu te pergunto pelo Espírito, você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo? Ou lhe falta muito? Verso 3. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do ser humano que pregamos ontem, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Olha que lindo o verso 3. Porquanto aquilo que a lei foi incapaz. Por isso que quando alguém diz, eu não estou debaixo da lei, pastor. Meu pastor diz que eu estou debaixo da graça. As pessoas entendem errado. Ou o expoente da palavra prega tudo errado. Quando diz, eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, é porque eu não infrinjo mais a lei. Se eu continuo infringindo a lei, se eu continuo pecando, eu não estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da condenação. Eu estou debaixo do juízo. Eu estou debaixo da lei, porque a lei condenava pelo pecado. Aí Jesus veio para dizer assim, olha, se você pecar, antes de o Pai te condenar pelo seu pecado, eu te dou a oportunidade de se arrepender, de ser revestido do meu Espírito Santo. E aí eu te dou a graça. Aí vivendo debaixo da graça, quando o Pai olhar para ti, Ele não te julgará. Ele não trará um juízo sobre você, porque Ele vai ver que eu coloquei uma graça sobre você, porque você se arrependeu. Antigamente, as pessoas, muitas, não tinham nem tempo. O pecado, a mulher pega em adultério, ela era apedrejada, ela não podia fazer uma oração, ela não podia fazer uma promessa, eu nunca mais vou adulterar. Por isso que eles queriam apedrejar Maria Madalena em João 8, porque a lei dizia, ela tem que ser apedrejada, não há uma segunda oportunidade. Então, agora, após Cristo Jesus e o seu Espírito, que foi enviado a todos aqueles que creem no seu nome, quando você erra, você tem a oportunidade da graça. Você não está debaixo da lei, porque não pode te apedrejar. Se você te arrepende, se você confessa e disse, eu quero fazer um voto, eu não vou pecar mais, eu não quero errar mais. Então, estar debaixo da graça é viver fora do pecado. Mas as pessoas confundem e elas têm prazer de fazer isso. As igrejas neopentecostais, as igrejas lights, ela tem o prazer de dizer para o seu público, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Viva com libertinagem. Erre, peque, faça, aconteça, pinta o sete e volta para a igreja, canta um louvor conosco, toma a Santa Ceia, dê o seu dízimo, a sua oferta e volta em paz para casa. É assim que andam fazendo por aí. Mas aqui, quando eu disse, a lei foi incapaz, enquanto Jesus não veio, a lei não pôde transformar as pessoas. Porque as pessoas morriam apedrejadas por adultério, mas continuavam adulterando e prostituindo. As pessoas já eram apedrejadas, iam para um arraial, para uma terra do exílio, quem era assassino, mas elas voltavam e continuavam a matar. As pessoas iam para a pobreza, por causa da lei, Deus empobrecia, né? O capítulo 9 de Neemias é um dos melhores capítulos, porque mostra algumas dezenas de vezes o povo se arrependendo e sendo abençoado. Sendo abençoado, voltando a pecado. Se arrependendo, voltando à bênção. Na bênção, pecando e voltando ao juízo. Do versículo 20 adiante de Neemias 9, depois você lê com atenção, você vai ver que Deus, por centenas de vezes, é assim conosco. Ele abençoa, a gente volta ao pecado. A gente arrepende, volta a abençoar. Volta ao pecado, arrepende, volta a abençoar.
E aí a gente vive consequências intermináveis da nossa vida. O perdão existe, mas você fica com a consequência, uma barca. Alguém me disse, eu vou ter que pagar 10 anos dos meus pecados. O senhor citou aí, pastor, pecados meus de 10 anos atrás. Eu disse, olha, meu filho, não é pagar. Talvez fique mais fácil explicar assim, olha. Eu dirigi o meu carro a 200 km por hora e bati, sou crente, e bati. Nessa batida, eu posso ter causado morte a alguém, no carro do outro carro, ferimentos, que deixou alguém até deficiente físico. Deus me perdoou, mas ficou a marca, porque eu também perdi a mão esquerda. Deus te perdoou, mas ficou a consequência. Você perdeu os movimentos da mão esquerda, ou simplesmente ela foi decepada nas ferragens do carro. Alguém adulterou. Deus perdoou, mas ficou a consequência. Ela ficou grávida de um filho que não é do casamento. Entendeu? O que é consequência? Entendeu? Marcas ficam e que nunca mais podem ser apagadas, embora o seu pecado já foi perdoado. Então, o que a lei não foi capaz de fazer, ela foi enfraquecida pela natureza pecadora. O homem com natureza pecaminosa fez com que a lei fosse desprezada. Aí Deus fez diferente. Agora vou enviar o meu filho, semelhante ao homem, para ele mostrar que mesmo sendo homem, que as pessoas andam dizendo, e eu tenho muito ranço e nojo quando alguém diz, pastor, mas aí ele era Jesus, quem pode ser salvo? Ele era Jesus. Deixa de ser hipócrita e estúpido. Ele não era Jesus, não. O nome dele era Jesus, mas ele se fez homem, servo, semelhante a nós. Para de, se você diz isso, pelo amor de Deus, para de ser estúpido, ignorante, para de ser covarde, para de ser hipócrita para explicar o teu pecado. Já entrou uma ira aqui em mim de Deus agora. Olha como é que você vê, mudei da água para o vinho. Entrou uma ira, Deus já entrou aqui, uma ira. Vontade, se eu pudesse entrar nesse celular e pegar as pessoas que dizem isso e dar uma burdoada, nojo de pessoas que dizem isso. Ele era Jesus. Quem vai se comparar a Jesus? Você pode. Eu posso. Se nós obedecermos a palavra. E muitos não conseguem, justamente por ser avarentos, miseráveis. Aí nada resolve. São bons em tudo, mas são miseráveis nisso. Aí não resolve, não se converte. Aí fica dizendo essa palhaçada. Pastor, quem é perfeito? Que vá para o inferno todos que continuam usando esse jargão. Porque eu e a minha casa não usarão esse jargão. Em nome de Jesus, porque eu sei o peso do inferno e o valor do céu. Vamos lá. Então ele enviou Jesus Cristo como oferta, e assim ele condenou o pecado na carne. O que é o pecado na carne? O pecado na carne é quando sem o Espírito Santo, a carne, eu já te disse, quer dizer o meu eu. Ele condenou o pecado meu, das minhas decisões. Ele condenou o pecado na carne. O pecado na carne é todos aqueles que ainda não foram batizados pelo Espírito Santo, não estão cheios do Espírito Santo. Então ele está condenando a todos sem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a inclinação nossa é para as coisas da carne. Aleluia. Ele está dizendo para você, e eu vou ler para você mais uma vez, vou te ajudar mais uma vez. Ele está condenando. Ele está condenando, está aqui claro. Ele está condenando o pecado na carne. Ele está dizendo assim, olha, fica claro para os irmãos entender. Porquanto, contudo,
Ora, as obras da carne são manifestas. Vê se alguma delas você se enquadra. Imoralidade. Não é só imoralidade sexual. Quando eu deixo de servir ao próximo como eu devia, é uma imoralidade. Que imoralidade é essa, pastor? É uma imoralidade eu saber que eu posso ajudar o próximo e não ajudei, porque eu me preocupei demais comigo. Isso é imoralidade. Sonegar imposto, uma imoralidade. Falar palavrões, imoralidade. Ser insensível à voz de Deus, imoralidade. Todas as anomalias sexuais, imoralidade. Então, as obras da carne são manifestas pela imoralidade, também as sexuais, a impureza, a libertinagem. As pessoas são ecumênicas, né? É a tal do respeito que diz por aí. Eu tenho que respeitar e aceitar o homossexualismo, o lesbianismo. Eu tenho que aceitar todas as podridões. É a tal da libertinagem. Idolatrias. Vê se você vai enquadrar numa dessas, um desses pecados da carne que Deus condena. A idolatria não é só, já disse, a imagens, a carros, a casa, a filho, a filha, a marido, a esposa, a pai, a mãe. Idolatra. Eu estive num velório há muitos anos atrás, não vou citar o nome, de uma grande mulher. E essa mulher foi esposa de um homem que foi presidente da maior obra missionária ou de cultos genuinamente pentecostais desse país. E eu vi o filho arrancando o cabelo da mãe no caixão e botando dentro da carteira. Idolatria. A obra da carne, feitiçaria. Feitiçaria é buscar de qualquer forma uma ajuda espiritual quando não se tem comunhão com Deus. Eu não quero seguir a Bíblia, eu vou a um centro espírita e busco no espiritismo, que espiritual é diferente de ser espiritualista. Então eu vou lá no espiritismo buscar uma ajuda do espiritismo para que eu tenha uma vida melhor, para que eu se explique, para que eu me resolva como homem entre eu e o mundo sobrenatural que eu não conheço. Feitiçaria. Por isso que Deus disse, a rebeldia, em 1 Samuel 15, 22, é como o pecado de feitiçaria. Então a feitiçaria é isso. Ódio, discórdia. Quantas pessoas discordam do que prego, mesmo sabendo que o que eu estou pregando é Bíblia e é verdade. Ciúmes, iras, egoísmos. Toda vez que você guarda mais para a tua casa, para os teus filhos, do que para a obra de Deus, você é egoísta. Dissensões, causa divisões. É os fofoqueiros, aquele que gosta mais de A do que de B. Ah, no meu grupo de amigos, fulano não entra não. Fulano, eu te convidei, aquela amiga eu não suporto, aquela amiga eu não suporto no nosso meio. Facções, tendência a ser partidarista. Inveja, embriaguez. Embriaguez não é só quem bebe cachaça, se embriaga das seduções do mundo. Orgias, mistura de coisas, de anomalias sexuais. E tudo quanto se parece com essa. Você se enquadra em alguma delas? Com toda certeza. Então eu lhe pergunto, você está debaixo da lei ou da graça? Ainda há tempo de estar debaixo da graça. E eu vou lhe ensinar aqui hoje. Eu estou lendo versículo por versículo. Vou te ajudar. O Senhor me ajuda em alguma coisa? Sim. Porque o Espírito Santo está em mim e me ungiu para pregoar as boas novas. Eu te ajudo por causa do Espírito Santo. Porque a hora que acabar a mensagem, se eu voltar ao Pablo normal, aí sim eu não posso te ajudar.
Mas agora, como pregador, pode ter certeza que eu posso te ajudar. Porque senão, não teria o chamado de pastor, de apóstolo, de profeta, de mestre, de evangelista. Então nós somos chamados para apacentar os rebanhos que Deus nos confiou. Então quando eu apacento, eu estou ajudando. Ficou mais fácil assim? Amém, obrigado. Então diz a Bíblia Sagrada. Então, ele condenou o pecado da carne. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, senão a sua carne vai continuar gritando. Verso 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, Jesus veio e morreu na cruz. Que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. E eu li para você tudo que é a natureza da carne. Tudo. Então nós temos que andar segundo o Espírito. E o Espírito queria mostrar a Deus que é andar no Espírito. Deus queria mostrar ao mundo. Aí o que ele fez? Ele trouxe Jesus e o encheu do seu Espírito Santo. Atos 10, 38. E o Senhor Deus, o Deus Pai, ungiu o teu filho com o Espírito Santo. E ele foi bom com todas as pessoas e operou maravilhas e milagres. Olha. Então, mas Jesus, para você entender por que ele foi batizado aos 30 anos, porque Deus deu oportunidade. Talvez você nunca ouviu isso. Isso vai estar no nosso segundo livro. Por que Jesus só manifesta aos 30 anos? De fato. Porque Deus deu 30 anos a Jesus para escolher. A mim obedecer. Está lá em Provérbios 4. A partir do verso 1. Você pode me obedecer, meu filho. Ou você pode andar segundo a carne que o mundo anda. Por isso que no Monte Getsemane agora, ele vai dizer, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Ele obedeceu a todo tempo. Porque o Espírito Santo, nós não dissemos, está escrito em Romanos 5, Atos 5,32, o Espírito Santo é dado a quem obedece. Então Jesus teve que obedecer, sacrificar a carne. Isso é o caráter. Ele teve que renunciar, mesmo sem o Espírito Santo, mesmo sem estar cheio ainda. Mas o Espírito Santo estava nele. Ele poderia saber e discernir o que era certo ou errado. Por isso que quando nós nascemos, nós estamos na pureza. Nós estamos na pureza. O bebezinho não peca. Mas ele vai crescendo. E aí, Provérbios 20:11, pelos atos da criança se conhece o seu caráter. Aí a criança, a gente vai crescendo. E esse espírito que estava em nós, com muita pureza, a criança vai deixando de ser pura. Aquela criança que era pura, se cresceu e se tornou um assassino e está no presídio. Aquela menininha doce, purinha, cresceu, virou assassina, está no presídio. Olha como é que é fácil entender. Então, se nós entendermos isso, Jesus teve até os 30 anos para provar para mim e para você que mesmo antes do batismo, mesmo antes de ser cheio, nós podemos obedecer para receber esse Espírito Santo e agora receber o Espírito Santo para sermos usados. Quando eu digo cheio do Espírito Santo, porque tanto João Batista quanto Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas cheio agora para mostrar ao mundo. Porque Jesus não mostrava ao mundo, ele ficou afastado. João Batista, ele cresceu pelo Espírito Santo até ser apresentado a Israel. Então, para você entender, para ninguém colocar palavras nas minhas, o Espírito Santo estava neles e eles estavam afastados. Quando agora o Espírito Santo, eles vão se manifestar esse Espírito, vão manifestar uma nova pessoa. Então agora eles são apresentados ao mundo e as atitudes agora é conhecida por todos. São homens diferentes. Então, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e apresenta ao mundo,
ele prova até ali que nós podemos ser diferentes. Nós podemos obedecer a Deus. Pela palavra hoje, você pode começar a decidir, eu vou mudar, eu vou começar a ter atitudes. Aí vem o Espírito Santo e enche a tua vida, ele enche a tua vida. E agora você não mostrará mais só para si, você mostrará para todos à sua volta que você é a luz e o sal da terra, que já explicamos mais cedo. Verso de número 4. Terminamos. Para que não andemos segundo a natureza da carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Olha que lindo, irmãos. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da carne. Você só quer fazer o que a sua conveniência manda. A mente, ela induz e seduz você a fazer. Você está sempre desobedecendo, está sempre tendo que levar um cajado. Falta caráter em muita gente. Falta caráter em muita gente. De poder dizer, pastor, pelo menos com caráter, dizer assim, pastor, me perdoa. Eu estou sem fé. Eu estou me sentindo mal. Mas elas não dão nem satisfação. Elas simplesmente escondem atrás da capa que vivem. Simplesmente escondem. Porque não querem pagar o preço. Em nome do Senhor Jesus, esta tarde, se você está debaixo da graça, você não está voltado às vontades da sua carne, você vai sacrificar. Porque diz a Bíblia, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O Espírito Santo desejou que todos subissem ao monte que me ouviu. A minha filha, o André, também chamo de meu filho, a Lília, a Olívia, procuraram um monte, um lugar para estar. No momento em que eu estava no monte, lá no monte. O André disse, pastor, me perdoe, estou procurando um monte aqui para me ir. Só a intenção dele já me... Dei até o testemunho ao outro, que eu chamo de filho Felipe, me agradeceu, me fez meu coração muito feliz em saber que o André estava procurando um lugar para estar buscando a Deus. Isso não tem preço que pague. A minha filha disse, eu saí do curso, pai. Eu fui para o Belvedere. Andou, é como se tivesse quase 100 quilômetros para ir lá orar enquanto eu estava no monte. Ali está a velha Olívia no alto do monte, orando no monte por quanto eu estava no monte. Chama-se caráter. Chama-se fazer a vontade do Espírito. Você acha que o Espírito não queria que você fosse para o monte? Você acha que o Espírito não tem pedido você para sacrificar na obra missionária, não? Ah, não, pastor, o Espírito aqui em casa, ele pede para mim não deixar faltar comida para meus filhos, ele pede para mim, pastor, ele pede para mim pagar meu aluguel em dia, ele pede para mim pagar a prestação do meu carro, ele pede para me ajudar nos meus netinhos, ele pede para mim manter minha casa nova. Então esse Espírito é do capeta, do diabo, esse Espírito é do inferno. Você está debaixo de Lúcifer, você não está no Espírito de Deus, não. Verso 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O modo de pensar das pessoas sem o Espírito Santo é morte. Está levando elas à morte espiritual. Continuam pobres, miseráveis. Uma vida pobre e miserável não é só aquele que não tem dinheiro, não. É aquele que é miserável na forma de servir a Deus. Ele serve a Deus sempre com o pior. É a conveniência. Ele ora mais em casa porque lá é conveniente. Tem a cama, tem o sofá para escorar, tem o travesseirinho para o joelho. O Espírito Santo. E estão morrendo a cada dia.
mas não aceitam. Mas sabe por que não aceitam? Porque o próprio Deus não deixa aceitar a verdade. Por causa de Provérbios 29, o que eu digo sempre. De tanto Deus exortar pessoas, que eu não sei se é o seu caso, o coração se endurece. Para que na hora que vem a maldição, não haja tempo de você pedir perdão. Presta atenção nisso. Aleluia, não fui eu que escrevi. Verso 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mas não, pois ela não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. A lei, olha, a mentalidade da carne. E nós dissemos em Gálatas 5, tudo que provém da carne, ela é inimiga de Deus. E João vai falar isso lá na sua segunda epístola. Quem vive para esse mundo e vive da carne é inimigo de Deus. E as coisas do mundo e a concupiscência da carne te faz inimiga de Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é clara. Por que as coisas, a mentalidade da carne é inimiga de Deus? Porque ela não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Qual é a lei de Deus? Por isso que eu não estou debaixo da graça. Isso é o capítulo 8 do livro de Romanos. Já não é no tempo da lei, se é que algum estúpido quer dizer que o Primeiro Testamento é a lei e o Novo Testamento é graça. Os dois é lei e os dois é graça, pelo amor de Deus. Ou pelo amor à sua vida. Ele está dizendo, Paulo, no tempo da graça, meus amados irmãos, que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis de Deus. Submeter à lei de Deus. Se você não consegue obedecer a Deus, você não está debaixo da graça. Você ainda está debaixo da lei de Deus. E como você não consegue respeitar a lei de Deus, você vive pela carne. Porque a lei de Deus, se pecou, o salário do pecado é a morte. Claro assim. Claro assim. E eu te pergunto, você está debaixo da lei ou da graça? Eu não estou pregando para palhaço, eu estou pregando para quem quer ser cristão. Sair desse estágio de crente, que até o diabo é. Eu já li aqui e repito, 2,19, o diabo é crente. Ele crê em Deus, ele sabe que Deus tem poder, mas ele não tem amor a Deus, mas ele treme diante de Deus. E essa geração nossa nem teme, nem crê e nem treme diante de Deus. Assuma diante do que eu estou pregando e converta. Não queira ser o que você não é, não. Seja humilde, seja igual a eu. Todo dia eu me arrependo, todo dia eu me humilho e me pergunto, será, meu Deus, que Pablo está debaixo da carne, orientado pelo Espírito? É melhor fazer isso. Então espera acabar a mensagem e tire as suas conclusões. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Se a tua fé, se você tivesse mais espiritual, você teria se sacrificado. Eu vou pedir ao pastor que ore por mim, porque eu não estou conseguindo jejuar, não estou conseguindo ofertar na obra missionária. Eu vou pedir misericórdia ao pastor, porque eu quero ir desse monte, mas eu vou dizer a verdade, pastor. Eu não estou dizimando nem ofertando, eu não estou ajudando na obra, eu não estou conseguindo jejuar, pastor. Mas eu queria tanto que o senhor me desse a oportunidade de subir ao monte com o senhor. Eu teria orado, abençoado você e dito, venha, 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 eu vou te abençoar, venha. Quando eu digo não pode ir, é para provocar o caráter das pessoas. Porque se Deus dissesse, você não entrará no céu, você vai simplesmente dizer, então tá bom, Jesus já disse que eu não vou entrar no céu. Não, você vai gritar, vai desesperar, não faça isso, não faça isso por amor a mim, não faça isso, por amor à minha alma. Mas porque as pessoas pensam que a palavra desse homem aqui, do Pablo, é uma palavra de um homem da carne. Porque senão você teria suplicado, embora o senhor disse que não poderia ir, pastor, eu estou suplicando a Deus, através da pessoa do senhor, como profeta dele, da palavra, me deixa subir ao monte. Mas não vem, por causa de filho, por causa de festa, por causa de carro, por causa de hipocrisia, por causa de um monte de porcariada.
Jesus viveu com Judas, mas só 3 anos e meio. Eu tenho vivido com Judas, com as Judeias, há mais de 3 anos. Haja paciência. Haja paciência. Versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Olha, ao mesmo tempo que Paulo diz, mas vós está debaixo, não da carne, do domínio da carne, mas do domínio do Espírito. Se é que de fato, porque ele não quer adivinhar, ele diz, se é que de fato, o Espírito ainda habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meu Deus. É tão simples a revelação, mas às vezes eu já fui assim, meu irmão, minha irmã. Meu orgulho não me deixava reconhecer que eu era um bode. Meu orgulho não deixava eu reconhecer dentro da igreja que eu era um crápula. Embora eu investi em missões, dava banho mendigo, eu era um crápula. Dá para você ser humilde e reconhecer, dá? E mudar de vida hoje? Ainda há chance para você? E no próximo mês eu vejo você no monte, a pé, de ônibus, de cavalo, de bicicleta, de motocicleta, te vejo lá. Dá para você ter vergonha na cara? E passar a jejuar pelo Espírito Santo e pelo povo de Israel? Dá para ter vergonha na cara? E começar a ajudar a obra missionária? Dá para ter vergonha na cara? Parar só de encher o carrinho de comida? De pagar as suas contas e manter seu nome limpo? Embora a maioria está com o nome mais sujo que é bunda de neném de caganeira. Vergonha para o Evangelho, nome sujo. Vergonha para o Evangelho. Está sujo porque foi infiel a Deus. Porque 22:1 de Provérbio diz que o nome sujo é vergonha. Porque é melhor o nome limpo do que todo o tesouro na terra. Está com o nome sujo, mas esbanjando numa boa casa. Com o nome sujo, dirigindo um carro. Com o nome sujo, encebado dentro da igreja como obreiro. Vá tomar vergonha. Vá para o inferno. Se não é o teu caso, apenas agradeça a Deus. Estou sendo alertado pelo profeta da palavra para que eu não volte ao chiqueiro, tá bom? Se isso não enquadra você agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Louvado seja o Senhor. Agradeça a Ele que você está sendo apenas alertado, porque você tem vivido pelo Espírito. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Vive porque eu sou justo. Vive por causa da justiça. Vive porque a justiça de Deus, a bondade de Deus, através de Cristo, me libertou do pecado. Se eu aceitei isso. Aí, 2 Coríntios 3,17. Aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Não para ti, mas para Ele, Jesus Cristo, agir como Ele quer na sua vida. Vou ler de novo. Aonde o Espírito Santo está, a liberdade, não libertinagem. Para você não fazer o que você quer, mas para Ele tomar conta e dominar a sua vida e fazer como Ele quer. Você faz o que o Espírito quer? Ou você é daqueles que ainda está dizendo, pastor, se eu sentir no coração, se Deus falar comigo, eu vou abençoar a obra de Deus. Se você é carne infeliz, como é que Deus vai falar contigo, seu carnudo, sua carnuda? Como é que Deus vai falar contigo se tu está na carne? Deus só fala com espirituais carnudos. Repito, se você não é carnudo, então só agradece. Obrigado, porque eu estou também alertando, para que eu não seja carnudo. É por isso que quando você é espiritual, você nunca diz isso. Sabe por quê?
simplesmente pelo versículo que eu canso de dizer, Lucas 17:10. Se você só faz o que Deus pede, você é inútil. O que é isso? Eu só faço se Deus falar comigo que eu faço. Então você é inútil, porque você tem que fazer quando Deus não fala contigo, porque você é espiritual. Então o Espírito que está em você, ele move a sua vontade pessoal a honrar a Deus. Você não precisa que ele fale, porque ele já transformou a sua vida. Aprenda de uma vez por todas. E a Lília que está aí, bota essa mensagem nessa porcaria do YouTube e destaca ela. Destaca, para ver se os miseráveis ouçam quantas vezes for necessário. E o tema, dona Lília, os servos do Espírito e os servos do diabo. Vou repetir para a senhora. O tema dessa mensagem, os servos do Espírito de Deus e os servos do diabo. Esse é o tema. Bota lá. Tá nervoso? Eu estava calminho. Aí a ira de Deus entrou em mim naquele momento. Naquele momento. Porque Deus te ama. Deus te ama ainda. Agradeça. Ele quer te salvar. Oh, Espírito Santo. Aleluia. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus... Desculpa, se o Espírito daquele quem? Se o Espírito de Deus que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, o Espírito Santo, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Olha aí, ó. Por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo habitar em vós de fato, diz a Bíblia, igualmente, ele ressuscitará você dos mortos espirituais hoje. Ele te elevará do estágio de crente para o estágio do cristão. Hoje, ele fará isso. E até que perdure a sua vida aqui, ele fará isso. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Estamos em dívidas, estamos em dívida com o Espírito do Pai e do Filho, para andarmos segundo o Espírito, andarmos segundo pessoas espirituais, não espiritualistas. E eu te pergunto, você está em dívida com a carne? Você satisfaz a tua carne porque você pensa que você deve ela alguma coisa? Pastor, eu devo muito à minha carne o que eu sou. Por isso que eu tenho que me prostituir, eu tenho que fornicar, eu tenho que viver a insensatez, eu tenho que viver a lascívia, o levianismo, eu tenho que viver, meu pastor, eu tenho que viver, olha, comendo bem, porque eu devo muito à minha carne, por ter chegado onde eu cheguei. Devo muito ao meu eu, ao meu intelectual, né, que é a minha carne, a minha inteligência, a minha carne, o meu egoísmo, que é a minha carne, a minha vaidade, que é a minha carne. A vaidade não é de usar brinco, é a vaidade que chama-se orgulho, que nos faz ser teimosos, que nos faz querer confrontar a Deus e os homens de Deus, a verdade bíblica. Eu te pergunto, você está devendo a tua carne? É por isso que você vive na carne? Ou você sabe que está em dívida com o Espírito Santo? Aliás, você sabe que está em dívida com o Pai e com o Filho,
pelo que os dois decidiram na cruz. E por isso, você decidiu estar em dívida com o Espírito Santo. E quando eu me sinto em dívida com o Espírito Santo, todo dia eu pergunto: Espírito Santo, o que eu preciso fazer para agradar o Pai e o Filho? Espírito Santo, eu sei que o que eu fiz de bom ontem não me aprova. O que preciso fazer eu, Espírito Santo, para agradar o Pai e o Filho? Espírito Santo, qual é a minha dívida para que eu possa satisfazer o coração do Pai e do Filho? Aleluias. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Está falando a morte espiritual, né? Porque crente ou não crente vai morrer. A morte, certamente morrereis. Então a morte aqui é a continuação da morte para o inferno final. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Olha, se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, o que é o corpo? O corpo não é essa carne, o corpo é a matéria, a alma e o espírito. Se eu fizer morrer a natureza humana, por isso que Deus disse: aviva o espírito que há em mim. Por isso que Davi pediu, né? Aviva o espírito que há em mim. Salmo 51. Por isso que Ezequiel 36, Deus diz que vai te dar um novo espírito e um novo coração para aqueles que buscarem a tua face, a tua presença. Eu te darei um novo espírito, eu te darei um novo coração. Então, para que você faça a vontade do Espírito, você precisa clamar ao Senhor: batiza-me com teu Espírito, para que eu faça morrer a carne, fazer morrer os atos do corpo, o corpo carnal, a matéria que é movida pelas emoções do coração, os pensamentos da mente, os desejos mirabolantes, né? Tudo que pensa em prol do sucesso da carreira, tudo que pensa e que faz em prol do sucesso da vida conjugal, tudo que faz em prol do sucesso financeiro e por aí vai. E diz assim, por isso que eu disse, a maioria consegue ser crente, mas não consegue ser cristão. Deus tem falado muito sobre isso. Foi uma das revelações mais lindas de toda a história da minha vida. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu não tinha essa percepção, ser crente e ser cristão. Eu achava que os dois eram uma coisa só. Até que Deus disse para mim: meu filho, nem todos que são crentes são cristãos. Mas para ser cristão, primeiro tem que ser crente. Obrigado, Senhor. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E às vezes a gente tem a retórica, né? Como você chega numa igreja, a paz, você vê o irmão crente? A paz. Eu não dou nem confiança. Quando fala isso para mim, eu não dou nem confiança. Primeiro que eu não aceito a paz isolada. É a paz de Cristo. A paz de... Não venha dar a paz para mim, não. A paz de Cristo, pastor. A paz, pastor. A paz de quem, senhor? A paz de quem? Ah, lógico que é a paz de Cristo. Você está em Cristo? Ah, bom, aí eu não sei. Eu acho que eu estou. Um negócio de achômetro não adianta. Não, eu estou. Então deixa eu orar por você um pouquinho. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor, não me deixa confundir essa pessoa. Diz que está em paz. Diz ela que está em Cristo. Fala comigo. Ô fulano, eu mandou dizer que você está na carne. É simples assim. Mas e se eu dar a paz de Cristo e eu não estiver com Cristo? Ah, você me ajudou muito. Não vou perder meu tempo para pregar para você, porque você vai para o inferno. Porque você agora está blasfemando. Você está dando a paz de Cristo, você está usando o nome do Senhor em vão. Pastor, então o senhor não tem jeito não. O negócio, quanto mais a gente vai, mais aperta. É dessa forma. Aperta para você e aperta para mim. Por isso, tá vendo aqui, ó? Bíblia diferente hoje? Outra, mais uma, né?
Você vê aquela Bíblia que anda comigo, você que já viu, toda arriscada, olha essa. Olha essa. Vai comer a Bíblia. Por isso que eu nunca me arrependo do que eu falo. Eu nunca volto aqui, ó, me perdoe, porque eu preguei, eu disse que Jesus era genérico. Não, aqui não tem isso aqui não. Eu tenho muita responsabilidade. Eu peço perdão dos meus pecados, mas não do que eu prego. O que eu prego, eu dou lugar ao Espírito Santo. Dou a quem doer. Verso 14. Vou repetir. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15. Pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebeste, estou terminando, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Agora vem uma parte linda e eu termino. Vou repetir. Vós não recebeste o Espírito que vos escraviza. O Espírito Santo não vos escraviza, não. Para andardes atemorizados. Pastor, parece que esse Espírito Santo do Senhor deixa a gente toda hora com medo. A gente não sabe nem para onde vai, não. Ele te dá um Espírito que te faz reverenciar a Deus e ao Filho e a Palavra. Porque Ele te adota como filho. Ele te faz, olha que delícia, o Espírito que os adota como filhos. Por isso que após a ascensão de Jesus, eu sou filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é lindo isso? Ah, o meu Pai é o Deus Todo-Poderoso. Após a cruz, Deus deu todo o poder a Jesus, nos céus e na terra. Deu a Ele a mesma condição de Pai. E ao seu Espírito, porque Ele está em Deus, Ele é a própria identidade de Deus, Ele também é meu Pai. Então Deus Pai é o meu Pai, o Deus Filho é o meu Pai, e Deus Espírito é o meu Pai. E eu só começo a ser filho do Deus Pai e do Deus Filho pelo Deus Espírito Santo, porque Ele é que trabalha e me transforma, e como diz o texto, verso 16, Ele confirma que eu sou o Filho de Deus. Então eu nunca posso ser filho do Deus Pai. Eu posso ser criatura de Deus, mas filho de Deus. Filho de Jesus. Se antes eu começar por filho do Espírito. Porque o Pai, a primeira ação quando eu converto, é ser filho do Espírito, porque Ele é que me ensina todas as coisas, João 14, 27. Então Ele ensina como Pai, é porque ali Ele é Pai, então Ele te ensina como deve andar, Ele ensina como devo falar, como devo ver, como devo ouvir, como devo sentir, como devo pensar. Então Ele age como Pai, e quando Ele te aprova como filho, Ele te adota e disse: Pai, Deus Pai e Deus Filho, eis aqui um filho para o Senhor, eis aqui um filho para o Senhor também, Jesus Cristo, Deus Filho. Aleluia. Quero terminar, dizer para você, você viu que hoje não teve esboço, tem dia que é assim. Deus é tremendo. A irmã Noemi, uma bênção de Deus, lá de Tucuruí, irmã Noemi. Ela me perguntou: e a mensagem para pregar já está pronta? Noemi, eu vou te responder agora, filha. Não estava. Meia hora antes, não estava.
Porque Deus disse para mim ontem, tu disseste que talvez vai pregar sobre o meu espírito. Não foi, filho, na oração. Foi, papai. Então, eu vou te dar um sono profundo. E eu vou te levar aos céus. Eu vou lhe dar arrebatamento de sentidos. Não se preocupa. Aí ele disse, tu vai pegar a Bíblia que só tem o Novo Testamento, Provérbios e Salmos, que é uma das Bíblias da King James que eu só tenho Provérbios e Salmos. Eu tenho algumas Bíblias da King James, essa é especial. Pegue ela e abra lá em Romanos 8. Em meia hora, tudo que no arrebatamento de sentidos eu tive, eu estou pregando para você sem o esboço. Oh, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o encerramento do que eu vou dizer para você agora. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica. Porque você percebe que eu disse para você. Lembra que eu comecei? Você pode não ouvir a voz, mas você ouve o som. Qual é o som, pastor, da voz? Eu estou transformando. Estou sendo transformado como eu estou uma outra pessoa. Então, verso 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Aqui está o segredo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Esse versículo fecha com chave de ouro essa mensagem e eu vou orar por você. Mas não poderia deixar o 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por isso que não importa o seu sofrimento, se a sua esperança em ser crente, em ser membro da igreja, em servir o ministério do pastor Pablo, nas ofertas que você dá, é ganhar muito dinheiro através delas, é ficar bilionário. Se a sua esperança em Jesus Cristo se limita apenas naquilo que você vai colher nesta terra, tu é a pessoa mais infeliz que possa existir. Está escrito e registrado. Nunca esqueça. Atos 14, 22. Que é necessário passar por tribulações, sofrimentos, por lutas, antes de herdar a terra prometida, a vida eterna. Não, pastor, não foi isso que meu pastor ensinou. Ele disse que a vida é prazer, é abundância, é alegria, é comer, é beber. Não, isso faz parte. Mas Salomão disse, muitos são os dias de lutas e tribulações. Vivais, se eu continuar em Romanos 8, vivais debaixo dos céus, momentos de alegria, coma, beba, desfrute do seu trabalho, mas não esqueça, pastor, não li o versículo seguinte, não esqueça, que haverá muitos dias de lutas e trevas neste mundo. Trevas quer dizer adversidades, confronto com o diabo te tentando, o diabo tentando te roubar, te ferir, porque essa revelação está em Apocalipse 2:9, quando ele fala para a igreja de Esmirna, eu sei que tu és pobre, mas tu és rico, eu sei das suas aflições, eu sei das tuas lutas, mas eu sou contigo. Olha, igreja de Esmirna, ainda que Satanás, daqui a 10 dias, ele vai lançar por 10 dias, alguns membros da sua igreja na prisão dele. Satanás vai lançar na prisão dele alguns membros da sua igreja. Mas sedes fiéis até a morte, porque eu vos darei a coroa da vida eterna. Dias de trevas,
Jó viveu, não é porque ele estava em pecado, ele viveu 1 ano de trevas. Satanás arrebentou, mas não matou. Satanás pode te moer, te arrebentar, mas não pode te matar. Porque Deus não deixará ele te tentar, além do que você pode suportar. Capítulo de número 10 de 1 Coríntios, versículo de número 3. Por isso eu disse para o pastor Jonathan na Índia, e falei na madrugada, disse: Jonathan, toda vez que vocês me ligam para pedir oração, para doente, para ex, para família, porque está construindo, para de falar com essa palhaçada, para, você é pastor, para com isso. Se o seu pai te ensinou, ele te ensinou errado, para com isso, poxa. Ora para mim, pedir para você, diga assim: pastor, ora para mim, ter mais a presença do Espírito Santo. Sim, Jonathan, vou orar, mas todo dia, pô, parece um vampiro, vocês são vampiro indianos. Dei uma borrachada, caladinho. Na live, ele não disse nada, caladinho. Então, meus amados irmãos, olha, eu termino, né? Como eu disse, você vai colocar sua mão agora no coração, com a chave de ouro deste versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiro? Co-herdeiro é quem herda algo com outro. Meu pai humano era rico, morreu e deixou herança. E eu tenho um irmão. Então esse irmão de sangue, ele é co-herdeiro comigo da herança que meu pai deixou. Então, co-herdeiro de Cristo quer dizer que você herda junto com Cristo o que o Pai deixou. E que o Pai deixou como herança para Jesus aqui na terra. Está pronto? Sofrimento, aflições, renúncias, angústias, obediência extrema, tribulações, muita humilhação, muito desprezo, rejeição. Amar a Deus Pai, mesmo que essa escolha de amar o Pai, a recompensa fosse a cruz, pregado e humilhado. Onde e com quem você tem herdado? Onde você tem herdado e com quem você é co-herdeiro? Se os seus prazeres no mundo, se os afazeres da sua vida te tira da oração de joelhos, te tira do culto das lives, porque você está com seus parentes, andando e perambulando, ajudando as suas amigas nos seus trabalhos, ao invés de estar orando e aqui online. Se a sua vida, o seu dinheiro, você ganha 1.000, gasta 700 com você e 300 com Deus, é porque você é co-herdeiro com o diabo deste mundo, não com Deus. Porque se você é co-herdeiro com Jesus, com Cristo, é o que eu disse aqui, estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos no presente tempo não podem ser comparados com a glória que nos será revelada na eternidade. Volto a repetir, Atos 14, 22. É necessário que passemos por aflições, por angústia, por tribulações, por lutas, antes de herdar o reino de Deus. Se queremos ser co-herdeiros de Cristo, da glória,
seremos co-herdeiros de Cristo. Na renúncia, no sofrimento, no se doar, em dar o seu melhor para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos ao fim deste culto na presença do Senhor através desta mensagem. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor tem ensinado aos indianos também nas nossas lives, por tudo que o Senhor nos fez receber. Queremos ser co-herdeiros com Cristo, herdar na terra aflições, sofrimentos, como disse Pedro na sua primeira epístola, a santidade, porque ele diz: sois santos, porque eu sou santo. Herdar a justiça, sermos justos, herdarmos a lealdade, herdarmos a fidelidade, herdarmos o desapego às coisas, herdarmos, se preciso for, a rejeição. Mesmo dentro de casa, o pai, a mãe, a esposa, o marido, os filhos rejeitam a fé, rejeitam o nosso comportamento cristão. Se isso for necessário, queremos ser co-herdeiros do Senhor. Porque quem sabe depois da nossa morte física e nascermos no paraíso de volta, os nossos pais, aqueles que ainda têm pais vivos, irmãos, a esposa, o marido, os filhos que ficarem, vão se converter, como converteu os irmãos, as irmãs e Maria, mãe de Jesus, que só se converte após a cruz do Calvário. Ajuda, meu Deus e meu Pai, com a mão no nosso coração, que esta mensagem fique gravada no nosso coração, na nossa mente, não apenas gravada no canal do YouTube, com o tema: os que servem ao Espírito de Deus e aos que servem ao diabo. Que este versículo que lemos a passagem, meu Deus e meu Pai, de Coríntios, lemos passagem de Atos, lemos a passagem de Romanos. As coisas velhas vão ficar, as coisas passadas ficam para trás. A cada dia teremos melhores atitudes para não ficarmos gloriando no que fizemos mês passado, quando ajudamos as pessoas na África ou em qualquer lugar. Ó Deus e Pai, ajuda-nos. Eu cruzo os meus braços como se estivesse dando um abraço, recebendo um abraço do Senhor. Ajude a sermos guiados pelo Espírito, a não ser escravizado pela carne, a não dever à carne nada. Aprendemos hoje. Nós não precisamos atender à carne, porque a ela nada devemos. Devemos ao Espírito do Senhor, que nos testifica que Jesus foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos. Abraça-nos.
Abraça-nos. Abraça-nos, Jesus Cristo. E diga que somos também co-herdeiros do Senhor. Não vamos nos entristecer. Não vamos, Senhor Jesus, nos aborrecermos ao ponto de desviar dos teus caminhos. Pelos sofrimentos e tribulações e aflições que vierem sobre nós. Vamos nos alegrar no Senhor, te adorar na alegria ou na tristeza, porque agora somos também co-herdeiros do seu Espírito. Vamos buscar e viver a santidade, viver a justiça, a lealdade, a fidelidade, o amor ao Senhor sobre todas as coisas e o amor ao próximo, como o Senhor nos amou. Somos co-herdeiros, co-herdeiros das angústias que o Senhor teve, da rejeição que o Senhor teve, das fofocas que o Senhor enfrentou contra o Senhor, das calúnias que vão nos caluniar, dos falsos testemunhos que falam sobre nós. Seremos co-herdeiros. E quando formos caluniados, fofocarem contra nós, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Porque se o Senhor, sendo o filho do próprio Pai, ou sendo o próprio Deus, enfrentou tudo isso, nós aceitamos. Eu abro as minhas mãos e disse: Senhor, quero ser co-herdeiro de Ti. Porque as dores, todo o sofrimento aqui na terra, disse o verso 18, não se compara à glória que recebemos na eternidade. Cada um faça avaliação, Pai. Eu estendo as minhas mãos. E que eles se perguntem se são apenas crentes ou se estão se tornando também cristãos genuínos do Senhor. Deus te abençoe.